Capítulo 2. Como atrair para si as coisas que você deseja. O poder dentro de você, que lhe permite formar uma imagem de pensamento, é o ponto de partida de tudo o que existe. Em seu estado original, é a substância sem forma, indiferenciada da vida. Visualizar ou mentalmente ver as coisas e as condições como você deseja que elas sejam é a condensação, o poder especializado em você que pode ser ilustrado em comparação com a lente de um projetor, que é um dos melhores símbolos da faculdade de imagens. Ele ilustra a ideia do trabalho do espírito criativo no plano da iniciativa e seleção, ou em sua forma concentrada e especializada, de uma maneira notavelmente clara. O slide ilustra sua própria imagem mental, invisível no projetor de sua mente, até que você acenda a luz da sua vontade. Quer dizer, você ilumina seu desejo com fé absoluta que o espírito criativo da vida em você está fazendo seu trabalho. Pelo fluxo constante da luz da vontade no espírito, sua imagem desejada é projetada na tela do mundo físico, uma reprodução exata da imagem em sua mente. Uma mulher veio pedir ajuda para o marido retornar a ela. Ela disse que estava muito infeliz e solitária sem ele e desejava que ele voltasse. Eu disse a ela que ela não podia perder amor e proteção, porque ambos pertenciam a ela. Ela perguntou o que deveria fazer para recuperar o marido. Disse-lhe que seguisse o grande poder da intuição e pensasse em seu marido como perfeitamente livre e na personificação de tudo que um marido deveria ser. Ela foi embora muito feliz, mas voltou em alguns dias para me dizer que seu marido desejava o divórcio para se casar novamente. Ela estava bastante agitada e, evidentemente, relaxou sua vontade de seguir as instruções dadas a ela na entrevista anterior. Mais uma vez, eu disse para ela manter constantemente em sua mente que a proteção amorosa do espírito da vida a guiaria em perfeita felicidade. Um mês depois, ela voltou e disse que seu marido havia se casado com a outra mulher. Desta vez, ela perdeu completamente o controle mental. Repeti as palavras para ela como antes, e ela recuperou o equilíbrio. 2 meses depois, ela voltou para mim, cheia de alegria. Seu marido veio até ela, implorando-lhe perdão e dizendo-lhe que erro terrível ele havia cometido e que ele não poderia ser feliz sem ela. Eles agora estão vivendo felizes juntos. E ela, pelo menos, aprendeu a necessidade de manter seu desejo imaginado firmemente no lugar pelo uso de sua vontade. Visualizar sem uma vontade suficientemente firme para inibir cada pensamento e sentimento contrário ao seu pensamento imaginado seria tão inútil quanto um projetor sem luz. Por outro lado, se sua vontade é suficientemente desenvolvida para tornar ousada a sua imagem em pensamento e sentimento, sem nenhuma dúvida, simplesmente percebendo que o seu pensamento é o grande poder de atração, então sua imagem mental é tão certa de ser projetada em seu mundo físico quanto um slide de imagem colocado em um projetor aparece na tela. Tente gerar a imagem em um projetor como uma luz que está constantemente mudando de um lado para o outro, e você produzirá
o efeito de uma vontade incerta. É tão necessário que você sempre tenha uma imagem forte e firme como é ter uma forte luz constante atrás de um slide de uma imagem. A garantia jubilosa com a qual você faz sua imagem é o ímã mais poderoso da fé, e nada pode subjugá-la. Você está mais feliz do que nunca, porque aprendeu a encontrar sua fonte de suprimento e confia na sua resposta infalível à direção que lhe dá. Tudo dito e feito, a felicidade é a única coisa que todo ser humano quer, e o estudo da visualização permite que você tire mais proveito da vida do que jamais desfrutou antes. As possibilidades crescentes continuam se abrindo cada vez mais diante de você. Certa vez, um homem de negócios me disse que desde a prática da visualização e o hábito de dedicar alguns minutos todos os dias a pensar em seu trabalho como ele desejava que fosse, seus pedidos haviam dobrado em 6 meses. Seu método era entrar em uma sala todas as manhãs antes do café da manhã e fazer um inventário mental de seus negócios, como ele havia deixado na noite anterior, e depois ampliar-se sobre ele. Ele disse que expandiu dessa maneira até que seus assuntos estavam em uma condição extraordinariamente bem-sucedida. Ele se via em seu escritório fazendo tudo o que queria. Sua ocupação exigia que ele conhecesse muitas pessoas todos os dias. Em sua imagem mental, ele se viu conhecendo essas pessoas, entendendo suas necessidades e fornecendo-as da maneira que desejavam. Esse hábito, disse ele, fortaleceu e firmou sua vontade de uma maneira quase inconcebível. Além disso, vendo mentalmente as coisas como desejava, ele adquiriu o sentimento confiante de que certo poder criativo estava se exercitando para ele e através dele, com o propósito de melhorar seu pequeno mundo. Quando você começa a visualizar seriamente, pode sentir, como muitos outros, que alguém pode estar formando a mesma imagem que você e que, naturalmente, não seria adequado ao seu propósito. Não se preocupe com isso. Basta perceber que sua imagem é um exercício ordenado do poder criativo universal especificamente aplicado. Então, você pode ter certeza de que ninguém pode trabalhar em oposição a você. A lei universal da harmonia impede isso. Empenhe-se para ter em mente que sua imagem mental é a mente universal, exercendo especificamente seus poderes inerentes de iniciativa e seleção. Deus, ou a mente universal, fez o homem com o propósito especial de se diferenciar por meio dele. Tudo o que existe surgiu da mesma maneira, por esta mesma lei de autodiferenciação e pelo mesmo propósito. Primeiro veio a ideia, a imagem mental ou o protótipo da coisa, que é a própria coisa em sua incipiência. O grande arquiteto do universo se contemplou como manifestando através do seu oposto polar, a matéria, e a ideia se expandiu e se projetou, até que tenhamos não apenas um mundo, mas muitos deles. Muitas pessoas perguntam: mas por que devemos ter um mundo físico? A resposta é: porque é da natureza da substância que originou se solidificar sob diretividade em vez de atividade, assim como é da natureza da cera endurecer-se quando torna-se frio, ou o gesso para se tornar firme e sólido quando exposto ao ar. Sua imagem é a mesma substância divina em seu estado original,
tomando forma através do centro individualizado da operação divina, e não há poder para impedir que essa combinação de substância espiritual se torne uma forma física. É a natureza do espírito completar o seu trabalho, e uma ideia não está completa até que ela tenha se tornado um veículo. Nada pode impedir que sua imagem entre em forma concreta, exceto o mesmo poder que lhe deu origem, você mesmo. Suponha que você deseje ter um quarto mais organizado. Você olha ao seu redor e a ideia de ordem sugere caixas, armários, prateleiras, ganchos e assim por diante. A caixa, o armário, os ganchos são todas ideias concretas de ordem, porque são os veículos pelos quais a ordem e a harmonia se sugerem.